O próximo tema abordado pelo CTN são os impostos. Impostos é uma categoria dos tributos, e são 5 categorias, lembra? Os impostos são, de fato, a categoria mais extensa dos tributos que existem, e também são os tributos mais famosos, aqueles que a gente mais ouve falar. Vamos estudar todos que o CTN traz em detalhes, mas vamos iniciar agora pelas disposições gerais. Artigo 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Alguns conceitos precisam ficar claros para a gente entender a redação do artigo 16. Primeiramente, fato gerador. Fato gerador é uma situação que está de forma abstrata, hipotética, prevista na legislação, que quando ela acontece no mundo real, na vida das pessoas, possibilita que o Estado cobre o tributo do contribuinte. Então, eu tenho na lei a descrição de várias hipóteses, de várias situações, de vários possíveis fatos geradores. Quando um deles acontece no mundo real, aconteceu aquilo que a legislação preveu, então o Estado pode cobrar o tributo da gente. Por quê? Porque aconteceu o fato gerador. É isso que justifica a cobrança. O artigo 16 está dizendo que o fato gerador do imposto, do tributo da categoria imposto, não precisa relacionar uma atividade do Estado em relação ao contribuinte. O fato gerador não precisa decorrer de alguma coisa que o Estado fez para o contribuinte. As coisas estão dissociadas. A atividade do contribuinte pura e simples provoca a ocorrência do fato gerador. Não é uma contraprestação do Estado para com o contribuinte. Não existe esse vínculo natural. É isso que nos diz o artigo 16. É o contribuinte agindo na sua vida civil normal que possibilita a cobrança dos impostos. Não é alguma coisa que o Estado fez para o contribuinte. Não há esse vínculo de prestação de alguma coisa do Estado para o contribuinte, portanto. Artigo 17. Os impostos componentes do Sistema Tributário Nacional são exclusivamente os que constam deste título, com as competências e limitações nele previstas. Aqui a gente precisa fazer novamente a referência de que a Constituição Federal é maior do que o CTN, então alguns impostos não estarão previstos aqui no CTN, a minoria, mas aí a gente recorre ao texto constitucional para descobrir quais são eles. A imensa maioria vai estar aqui e a gente vai observar no detalhe cada um deles. Artigo 18. Compete 1. A União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente os atribuídos a estes. 2. Ao Distrito Federal e aos estados, não divididos em municípios, instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. O artigo 18 está tapando o buraco que pode existir em alguma terra considerada território da União ou território dos estados. Como nesses pedaços de terra a gente não tem aquela organização social e econômica tão evidente, então o artigo 18 vem aqui para preencher esse espaço. A União vai instituir nos territórios federais aqueles impostos que normalmente seriam de atribuição dos estados, porque o estado não consegue chegar lá, porque é um território federal. E se acontece alguma atividade, o fato gerador, alguma coisa que está dentro da competência dos impostos do estado, mas o estado não tem acesso porque é um território federal, então a União fica com o poder de instituir o tratamento tributário nessas terras. E a mesma coisa dos estados em relação aos municípios.